queridos, a gente só quer ver milagre Des fois, on veut juste voir les miracles quando o paralítico anda. lorsqu'un paralytique Mas marche, não existe milagre maior mais il n'y a pas de plus grand do que miracle um coração arrependido diante de Deus. qu'un cœur qui se repent devant Dieu, Salvação diante de le Deus. salut devant O Dieu. problema é que nós queremos ver Et on veut voir para crer mais. pour voir plus, Mas bem-aventurado aqueles que não viram mais heureux. e creram. Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amém? Amen. Bem-aventurado aqueles que aguardam Bienheureux ceux qui attendent com diligência a volta do Senhor. avec diligence le Amen. retour du Seigneur. Amen. Vamos louvar ao Senhor, irmão Davi. Nous allons louer le Seigneur avec le frère Louvando David. ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Nous allons louer le Seigneur avec 2 louanges Adore du o recueil. Senhor. Esta oportunidade Deus abriu para mim e para você. Cette opportunité, Dieu l'a Para ouverte pour vous, gente adorar ao Senhor. Maranata! afin que nous puissions adorer le Seigneur. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Aleluia! Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Je salue l'église dans la paix du Seigneur Jésus. Vamos louvar a Jesus, amados, com o hino 2 da harpa cristã. Nous allons louer Jésus avec la louange numéro 2 du recueil. Que saudosa lembrança. Souvenir qui nous... Aleluia, Jesus. Alléluia. Glórias a Deus, aleluia. Hino 2 da harpa cristã. Glória a Deus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas já quem. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Se eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas já quem. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E ser tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei
muitas aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos louvar ainda Jesus com o hino 36 da harpa cristã. Numéro 36. 36. O nosso lar não é aqui na terra. Notre foyer n'est pas sur cette A terre. nossa pátria não é aqui na terra. Notre patrie n'est pas sur cette terre. Aleluia, mas nós estamos indo. Mais nous y allons. E Jesus está voltando Et Jésus revient para nos levar para o nosso lugar de verdade. Aleluia. pour nous conduire vers notre véritable lieu. Glórias a Deus. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar. São valses esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, por culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei. Mas Ele manda estar alerta, do exílio eu voltarei. Sua vida guardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me cantar. São valses esplendores, mas contemplo meu lar. Oh, glórias a Deus. Amém, queridos. Gloire à Dieu.
Eu quero convidar você. Je souhaite vous inviter. Nós vamos passar poucos minutos. Nous allons passer quelques minutes, Porque o nosso tempo está reduzido. car notre temps est réduit. Mas vamos entregar o mês de abril ao Senhor. Mais remettons le mois d'avril au Seigneur. E vamos dizer ao Senhor que nós queremos ser mais fiéis no mês de abril. Et disons au Seigneur que nous voulons être plus fidèles au mois d'avril. Que nós queremos obedecê-lo mais no mês de abril. Que nous voulons obéir davantage pendant le mois d'avril. Que nós queremos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo no mês de abril. Que nous voulons être plus sensibles à la voix de l'Esprit Saint au mois d'avril. Hoje simboliza o mês de abril. Aujourd'hui symbolise le mois d'avril. O que riqueza você quer de Deus no mês de abril? Quelle richesse voulez-vous de Dieu au mois d'avril? Comece a agradecer ao Senhor pelo mês de abril. Comment remercier Dieu pour le mois d'avril? E dizer para Ele, eu sei, Et Senhor. lui dire, je sais Seigneur, Tu és o meu Senhor. tu es mon E Seigneur. a minha vida é tua. Et ma vie t'appartient. Amém? Amen. Vamos passar poucos minutos em oração. Mas vamos entregar o mês de abril. Nous ao allons Senhor. passer peu de temps en prière, mais Eu remettons le mois d'avril. convido as mães que estão aqui Et je doute que les mères qui sont là e que têm crianças pequenas et qui ont de petits enfants e adolescentes. et adolescents, Pegue os seus filhos. demandent à ses enfants. Coloque-os do seu lado. Mais Ensine-os a ficar de joelhos. enseignez-les à se mettre à genoux. E ore com eles neste momento. Priez avec eux en ce moment. Nem que seja para eles repetirem a sua oração. Même si c'est pour répéter votre prière. Ensine as primícias aos seus filhos. Enseignez les Amen. prémices à vos enfants. Amen. Pai querido e santo, nós estamos aqui, Senhor, para te apresentar o mês de abril. Para dizer, Senhor amado, que no mês de abril nós queremos mais de Ti. Nós temos uma sede, Senhor, e uma fome, meu Deus, de Ti. E é na Tua presença que nós nos ajoelhamos agora. Nos prostramos aos Teus pés, Senhor. Tu conheces a cada um dos Teus pequeninos que aqui está. E é em nome de Jesus, meu Deus, que nós pedimos. Recebe a gratidão da nossa alma, do nosso coração, Senhor. Recebe, Senhor, a gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Recebe a gratidão, Senhor, porque o Senhor nos ama com amor tão grande que nós muitas vezes nem conseguimos compreender. Como Tu amas assim pessoas tão, Senhor amado, difíceis, tão ruins, com a natureza tão pecaminosa. Mas nós estamos aqui, Senhor, para dizer, somos Teus, somos Teus, somos Teus filhos, somos, meu Deus, as Tuas crianças. Estamos aqui para dizer, Senhor, que nós Te aguardaremos muito mais ainda no mês de abril. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te adorar e reconhecer, Senhor, a nossa incapacidade e reconhecer, Senhor, até a maneira, Senhor, como nos apresentamos a Ti. Quantas falhas, quantas negligências, quantas desobediências, quantas escolhas que não são da Tua vontade, mas queremos dizer na Tua presença, o mês de abril é Teu, Senhor, em nossas vidas, e nós queremos entregar na Tua presença os jejuns, meu Deus, e os sacrifícios que a Tua igreja em primícias oferece a Ti, Senhor. Em primícias, Senhor, diante da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai querido, vem recolhendo as nossas orações. Vem, Senhor amado, recebendo como incenso suave nas Tuas narinas a nossa adoração, o nosso reconhecimento, a nossa, meu Deus amado, disposição em dizer, Senhor, que nós Te amamos, Senhor. E é bom demais poder Te chamar de Pai, meu Deus. Um Pai, meu Deus, que não nos trata segundo os nossos pecados, que não nos trata segundo nós Te tratamos, mas um Pai que nos trata com misericórdia, Pai. Pai, vem nos abraçar nesta noite. Pai, vem nos abraçar com Teu perdão.
Vem, Senhor amado, trazer sobre as nossas vidas, Pai, mais disposição, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te esperar, Senhor, para te esperar com vigilância. Ah, Senhor, queremos muito mais, meu Deus, de Ti. O Teu Espírito Santo, Senhor amado, estar aqui, Senhor, e tem liberdade, Pai. Tem liberdade, Senhor, de falar. Tem liberdade, Senhor, de receber todo louvor e adoração. Porque nós saímos das nossas casas para apresentar as nossas primícias a Ti. Para apresentarmos o nosso louvor a Ti. Para apresentarmos a Ti, Senhor, a gratidão da nossa alma. Nossos primeiros louvores, nossa primeira adoração, nossos primeiros sacrifícios nesse ano de 2021. Queremos oferecer a Ti, Senhor. Queremos entregar a Ti, Senhor. Queremos reconhecer, Senhor, diante, meu Deus, da Tua igreja. Diante, Senhor amado, dos anjos do Senhor, na Tua presença, que nós, meu Deus, dependemos de Ti, Senhor, para tudo em nossas vidas, para nos direcionar, porque sem Ti nós não queremos, meu Deus, fazer nada. As mínimas coisas da nossa vida, Senhor, nós queremos apresentar a Ti. Pai, é por isso que nós estamos Te louvando, Te adorando, Te engrandecendo e dizendo, Maranata. A nossa alma diz, Maranata, para Ti, Senhor. A nossa alma, Senhor, chora dizendo, Maranata, Pai. Porque é como se tivéssemos sentido a saudade da nossa casa. Saudade, Senhor amado, de estar para sempre nos Teus braços. Saudade, Senhor amado, de viver para sempre na Tua presença. Sem choro, sem dor, nem pranto, nem desânimo, nem nada que nos impeça, Senhor, de Te adorar para sempre. Recebe, Senhor, esta alma, Senhor. Recebe a Tua igreja dizendo, Maranata. Dizendo, Senhor amado, ora vem, Senhor Jesus. E entregamos estes momentos, meu Senhor, na Tua presença, correspondendo o mês de abril. E é no nome santo de Jesus que nós fazemos esta oração na Tua presença. Amém. Oh, aleluia. Amém, queridos. Amen. Queridos, o mês de abril Bien-aimés, le mois d'avril será o mês do retiro dos jovens na cidade de Saint-Laurent do Maroni. sera le mois de la retraite des jeunes à Saint-Laurent du Maroni. Esses são os projetos. Ce sont les projets. Porque acreditamos que até o mês de abril Parce que nous pensons, nous croyons que d'ici le mois a d'avril, situação vai estar mais tranquila e mais calma. la situation sera plus tranquille et plus calme. E o que vai custear todas as despesas Et qu'est-ce qui va couvrir toutes les do retiro dos jovens em Saint-Laurent de la retraite des jeunes à Saint-Laurent? será as camisas Ce seront la vente des t-shirts, das des primícias. prémices. Amém, queridos? Amen, bien-aimés. E nós louvamos a Deus por essa provisão. Et nous devons Então, remercier pour os cette jovens provision. continuam orando, Donc que les jeunes continuent à prier, porque espiritualmente, car spirituellement, os retiros dos jovens la retraite des jeunes, são momentos ce inesquecíveis. sont des moments inoubliables. Todo o ministério já vai estar orando por vocês, Tout le jovens. ministère priera pour vous, les jeunes. E eu acredito que serão dias maravilhosos Et je crois que ce seront des jours merveilleux para a vida dos nossos jovens. pour la vie de nos jeunes. Eu não sei quem já ouviu hoje o áudio do pastor Álvaro, Je ne sais pas qui a déjà entendu l'audio du pasteur Alvaro aujourd'hui, que o Senhor colocou no coração do pastor, que le Seigneur a mis dans le cœur du pasteur, que todas as irmãs, que toutes les sœurs, a partir dos 12 anos de idade, à partir de 12 ans, que nunca abortaram qui n'ont jamais voté e que nunca tiveram filhos, et qui n'ont jamais eu d'enfants, e que o seu ventre é virgem, et que leur ventre est vierge, se elas desejarem, si elles le désirent, porque vai ser voluntariamente, parce que ça va être volontaire, o Senhor pede a santificação desse ventre, le Seigneur demande la sanctification de ce ventre, para que os frutos vindouros parce que les fruits sejam entregues para o Senhor. à venir seront remis au Seigneur.
Nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans l'avenir, Mas elas farão um juramento diante de Deus. mais elles auront ce pacte avec Dieu De entregar os seus ventres em santificação ao Senhor. d'offrir leur ventre en sanctification au Seigneur E nunca abortar em hipótese nenhuma. et ne jamais mettre E entregar os frutos para o et de Senhor. remettre leurs fruits au Seigneur. Converse com as suas filhas. Conversez avec vos filles, Não obrigue-as. n'obligez pas, Porque tem que ser voluntário. car ça doit être volontaire, Tem que ser algo consciente. ça doit être conscient, Delas dizerem, qu'elles puissent dire, o meu ventre mon ventre será santificado para o meu Deus. sera sanctifié pour E mon se Dieu. um dia um fruto nascer daqui, Et si un jour un fruit naît de là, é para adorar e servir ao meu Senhor. c'est pour adorer et servir mon Seigneur. Oh, Amachuriana Manácia. Irmãos, Mes frères, isso é mes sœurs, sério. c'est sérieux. É o Espírito Santo. C'est l'Esprit Saint. Eu entendi como se o Espírito Santo dissesse: J'ai entendu comme si l'Esprit Saint eu disait, quero a próxima geração para me adorar, je veux une génération prochaine pour me m'adorer louvar. et me louer. E é em casa que nós podemos fazer isso com as nossas filhas. Et c'est ce que nous pouvons faire dès aujourd'hui avec nos Nós filles. estamos vivendo dias difíceis. Nous vivons des jours difficiles. Só quem tem filha mulher sabe disso. Il n'y a que ceux qui ont des filles qui le savent, Adolescentes, des adolescents jovens, jeunes que não querem mais compromissos com o Senhor. qui ne veulent plus d'engagement avec le Seigneur. Mas o Senhor tem um remanescente na terra. Mais le Seigneur a des survivants sur la terre. E eu creio que neste lugar Et je crois que dans ce lieu, e nessas igrejas onde estamos fazendo as primícias, dans ces églises où nous faisons les Deus prémices, vai levantar um remanescente Dieu va élever les survivants, com ventres santificados Avec para des a adoração do Senhor, sanctifiés pour l'adoration du para Seigneur, dar frutos que serão entregues para o Senhor. afin que leurs fruits soient remis au Seigneur. Converse com as suas filhas em casa, Parlez avec vos filles chez vous. que será no dia último das primícias, na Santa Ceia do Senhor. Ce sera le dernier jour des prémices, le jour de la Sainte Seine du Por Seigneur. uma, Une par une. estaremos orando pelos ventres das Nous prierons pour les irmãs. ventres de ces enfants. Mesmo as irmãs que nunca tiveram Et filhos, même les sœurs qui n'ont jamais eu d'enfants, que nunca tiveram nenhum aborto, qui n'ont jamais eu d'avortement. podem vir participar. Vous pouvez participer. Amém, queridos? Amen. Vamos ficar em oração. Mettons-nous en prière. Deus está falando conosco poderosamente. Dieu parle avec nous puissamment. E Deus sabe o que vem por aí, queridos. Et Dieu sait ce qui arrive. E Ele quer guardar uma geração para a adoração e o louvor Et dele. il veut garder une génération pour son adoration et sa louange. E nós só conseguimos fazer isso Et nous n'arriverons à faire cela quando nós começamos dentro de casa lorsque nous commencerons dès la maison a guardar os nossos filhos à garder nos enfants, e à les conscientizá-los conscientiser que eles são do Senhor qu'ils appartiennent au Seigneur e que eles precisam continuar et qu'ils ont besoin de a continuer servir ao Senhor. à servir le Seigneur. Amém, queridos? Amen, bien-aimés. Você pode dar glórias a Jesus? Ceux qui peuvent dire gloire à Jésus, Vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. nous allons servir l'Éternel avec nos dîmes et nos offrandes. As ofertas das primícias é num envelope especial. Les offrandes pour les prémices, il y a une enveloppe spéciale. E todas as ofertas das Et primícias toutes les offrandes des de prémices todas as nossas de igrejas toutes nos églises serão para socorrer a igreja. seront pour secourir l'Église. Porque existem muitas situações no início de ano, queridos, Parce qu'il y a beaucoup de situations de ce début que d'année nós precisamos regularizar. que nous avons besoin de régulariser. Mas a maioria das igrejas Mais la majorité des églises estão precisando regularizar coisas de 2020 ont ainda. besoin de régulariser des situations de 2020. Foram quase 7 meses a igreja fechada. Ça a été environ 6-7 mois l'église fermée E as coisas foram se acumulando. et les choses se sont accumulées. Mas eu creio nas providências do Senhor Mas sobre eu a crois dans sua les providências. casa. E digo para vocês, Et je vous dis, coloca uma oferta de amor. mettez une offrande. Nós falamos uma oferta de 100 euros. Nous avons parlé d'une hauteur de 100 euros. E o Senhor sabe a oferta que você pode dar. Et le Seigneur sait l'offrande que vous pouvez donner. Desapegue e diga, Senhor, Vous pouvez dire, Seigneur, eu nunca ofertei uma oferta alçada para ti. je n'ai jamais donné une offrande comme celle-là, Mas eu quero ofertar as minhas primícias para ti. mais je veux te donner mes prémices Para socorrer a tua casa. pour servir dans ta maison. Nós precisamos organizar muitas coisas aqui. Nous avons besoin de régler beaucoup de choses E o Senhor sabe de todas as necessidades da sua obra. et le Seigneur connaît toutes les nécessités de son œuvre.
Amém, queridos? Amen, bien-aimés. Então dê uma oferta de amor. Donc faites une offrande d'amour. Nossas primeiras ofertas ao Senhor. Nos premières offrandes au Seigneur. Quero convidar a irmã Josiele para louvar ao Senhor. J'invite la sœur E Josielle pour louer le apresentar Seigneur as suas primícias ao Senhor. et présenter ses prémices au Seigneur. Logo depois, a irmã Verinha já fica aqui sentadinha perto para Et ensuite, apresentar la ao sœur Véry Senhor. se prépare déjà à E côté du logo son. em seguida, a irmã Kelma também, E a em sœur Kelma louvor, aussi. apresentando ao Senhor. Qui va Amém? préparer donner sa louange au Seigneur. Alléluia. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Je salue amém? l'église dans la paix du Seigneur. Eu quero louvar o Senhor nessa noite para agradecer a Ele por tudo Je que veux Ele louer le tem Seigneur ce feito, soir pour le remercier pelos livramentos, né? Por tudo que Ele pour les tem délivrances et feito, tout né? ce qu'il a accompli. E a gente está passando por momentos tão complicados, On né? passe par des Esse moments problema, compliqués. né? Dessa pandemia, né? E o Senhor tem nos guardado até hoje. Et le tem Seigneur nous a guardado a minha gardés casa. jusqu'à aujourd'hui. E eu louvo ao Senhor, né? Eu Et je loue le agradeço, eu Seigneur. sou grata a Ele por isso. Je lui rends grâce Por pour cela todas as providências, né, que Ele tem, que et ele pour tem toutes feito les na minha vida. providences qu'il a eues Por todos os benefícios, né, que Ele tem, et que tous les ele bienfaits tem feito, né, por mim e pela minha casa. qu'il pela a eu minha pour moi et ma família. maison. Eu sou muito grata ao Senhor. Je por suis isso. très reconnaissante au Eu Seigneur. quero louvar Ele nessa noite. Et je veux le convido louer os ce irmãos soir. que me ajudem para louvar. Aidez-moi à louer. É o hino 469, né, da harpa. 469 du recueil. Aleluia, Jesus. Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Aleluia. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia, Jesus. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade.
oportunidade. Merci pour l'opportunité. Saúde amada igreja em nome de Jesus. Je salue l'église bien-aimée dans le nom de Jésus. Convide a igreja a se levantar. J'invite l'église à se mettre debout. Prions. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, Pai, toi qui sais Deus tout, Père, poderoso, tudo que sabe de tudo. toi qui sais tout, Seigneur, vois tes enfants, Seigneur, qui ont participé en ce moment, Olha teus filhos que participaram nesse momento, qui ont donné, Seigneur, du fond du cœur, ceux qui ont pu, que Seigneur, deram de coração et des fois ceux qui n'ont pas pu aussi. e aqueles Seigneur. que não puderam. Père éternel, bénis chacun d'entre eux. Pai amado, venha abençoar todos. Mais nous te prions aussi, Seigneur, Mas te rogamos, ouvre les portes pour ceux, Seigneur, abre as portas para aqueles qui n'ont pas de travail, que Père, não têm trabalho et qui sont touchés de ne pouvoir aider, Père. e que têm a vontade de ajudar na tua obra. Père, bénis chacun d'entre eux, Seigneur, Abençoe cada dans deles, leur vie de famille, Seigneur, dans leur travail. na sua família, no seu trabalho. Mais visite aussi, Seigneur, Mas chacun visita d'entre eux, também dans leur santé spirituelle, na Seigneur, sua saúde dans espiritual, leur santé financière na sua saúde et dans financeira leur santé physique, e na Seigneur. sua saúde Père, física. une fois de plus, nous te remercions pour Mais ce uma moment. vez te agradecemos, Et bénis, Seigneur, abençoe cette église essa igreja et toutes les églises de Guyane, e Seigneur, todas as igrejas qui da se Guiana lèvent, Père, que se levantam pour glorifier ton saint nom. para glorificar teu santo nome. Amen. Amém. Aleluia. Vamos lá, nossa querida irmã Verinha. Senhor Verrine, Vai louvar ao Senhor nas suas primícias. va louer le Seigneur pour E cette logo em prémisse. seguida, a nossa irmã Kelma também louvando ao Senhor. Et la sœur Kelma aussi, qui E a va louer. igreja diz: Maranata! Et l'église dit Maranatha. Oh, glória! Viens, Seigneur Jésus. Aleluia. Também aqui quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor. Je veux Amém? saluer l'église bien-aimée dans la sainte paix du Seigneur. Quero dizer que estou também muito feliz Je e veux dire- agradecida ao meu Deus Je suis très heureuse et reconnaissante à mon Dieu por tudo que Ele fez na minha vida. pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. E a melhor coisa que Ele fez na minha vida foi me salvar. Et la meilleure chose qu'il a fait dans E ma eu vie, c'est de me agradeço de sauver. todo o meu coração. Et je le remercie de tout mon cœur. Eu irei louvar este hino para a honra e glória do Senhor. Et je vais louer cette louange pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Ao oferecimento ao meu Deus. En offrande à mon Dieu. Amém? Alerta, povo, é chegado a nossa hora. Da vitória de Jesus vem nos buscar. Ele vem com poder e grande glória, descendo ao mundo para nos arrebatar. É um abrir, fechar de olhos. Nós estaremos na mansão celestial e gozaremos do banquete do Senhor. Todos inimigos que no céu tiverem lá. Lá não há pranto, tristeza nem dor. As minhas lágrimas Jesus já enxugou. É só se ouve glória a Deus e aleluia. Depois da festa do banquete do Senhor. Em um abrir, fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial e gozaremos do banquete do Senhor. Todos inimigos que no céu tiverem lá. Lá na cidade onde os crentes vão morar, está o rio claro como um cristal. Do outro lado estará a árvore da vida, dando seu fruto para nos alimentar. Em um abrir, fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial e gozaremos do banquete do Senhor. Todos inimigos que no céu tiverem lá. Em um abrir, fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial e gozaremos do banquete do Senhor. Todos inimigos que ali estiverem lá. Oh, glória!
essa oportunidade em nome de Jesus. Je remercie de l'opportunité au nom de Jésus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Je salue l'Église dans la paix du Seigneur Jésus. Quero louvar ao Senhor como primícia nessa noite. Je veux louer le Seigneur comme prémisse ce soir Com o louvor 422 da harpa cristã. avec la louange 422 du recueil de louanges. Glórias a Deus. Essa é a nossa certeza e a nossa esperança. C'est notre certitude, notre espoir. Louvado seja Deus. De Loué chegar soit um Dieu. dia na glória e se encontrar com o nosso Deus. O céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar.
Jesus. Glórias a Deus. Amém, queridos. Gloire à Dieu. Prepare seu coração Préparez votre cœur para se alimentar da palavra. pour vous alimenter de la parole. E vá dizendo para Jesus: Et dites à Jésus, eu quero que tu fale comigo. je veux que tu parles avec moi. Mesmo que não seja aquilo que eu quero ouvir, Même si ce n'est pas ce que je veux entendre. mas que seja aquilo que eu preciso ouvir. Que ce soit ce que j'ai besoin d'entendre. Amém, queridos? Amen, bien-aimés. Evangelista Nilton Nascimento trazendo a palavra para as nossas Évangéliste Nilton vidas Nascimento va porter la esta parole. noite. Vou saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus. Quero dizer aos irmãos nesta noite que Je vais vous dire ce soir, mes frères, estou feliz je suis heureux por estar mais este dia aqui. d'être ce jour de plus ici. Porque nós vivemos cada dia. Car nous vivons chaque jour. Nós não sabemos. Hoje, agora nós estamos aqui, Maintenant, nous sommes ici. mas amanhã nós não sabemos. Et demain, nous ne savons pas. E tudo está na mão de Deus. Et tout est entre les mains de Dieu. Então, eu acredito que nós temos que viver um dia após o outro. Je crois que nous devons vivre un Sempre jour après colocando l'autre. as nossas esperanças no Senhor. Toujours en plaçant nos espoirs dans le Seigneur, Porque é Ele que cuida de nós. puisqu'il prend soin de nous. É Ele que vai cuidar de cada um de nós. Il va prendre soin de chacun Até d'entre o nous dia da sua volta. jusqu'au jour de son retour. Louvado seja Deus. Loué soit le Seigneur. Eu confesso aos irmãos que Je confesse au bien-aimé, todas as vezes que eu sou convidado a pregar, toutes les fois où on m'invite à prêcher, é um peso muito grande que fica. c'est un poids très grand qui se met en Parece place. que joga um navio assim em cima da nossa On a costa. l'impression qu'on met un navire sur nos épaules. E quando tá aqui no púlpito, parece que eu jogo mais um. Et lorsqu'on est sur le pupitre, il y a l'impression qu'il y a un autre encore. Mas eu creio que é a palavra do Senhor, Mais je crois que c'est la parole du Seigneur a palavra que vai falar com cada um de qui nós. va parler avec chacun d'entre nous. Porque essa palavra ela falou muito ao meu coração. Puisque cette parole m'a beaucoup parlé E ela me remoeu. et elle m'a vraiment amoindri. E é difícil Et c'est difficile a gente pregar algo de prêcher quelque chose que não vai doer na gente. qui va pas nous faire mal. E a palavra ela é assim dessa maneira. Et la parole, elle est comme ça. Amém, irmãos? Amen. Peço aos irmãos a abrir as suas Bíblias Je vous demande d'ouvrir la Bible em livro de Apocalipse. au livre d'Apocalypse. Louvado seja o Senhor da glória. Loué soit le Seigneur. Bendito seja o Senhor. Béni soit le Seigneur. Capítulo 21. Au chapitre 21. Capítulo 21, do verso 1 Apocalypse 21 du premier verset ao 7. jusqu'au 7. E após o 7, eu quero também ler aos irmãos capítulo 22, verso 4. Puis après le 7, le chapitre 22, le verset 4. Amém? Amen. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. E eu vi uma grande voz do céu que descia. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo
Deus será com eles e será o seu Deus. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. 7, né? E disse-me, mas está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei, e da fonte da água da vida. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Quem vencer herderá todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. 22:4. 22:4. E verão o seu rosto, e na testa estará o seu nome. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. E eu quero ler também o verso 20 do capítulo 22, Et j'aimerais lire aussi le verset 20 du chapitre 22, o versículo chave dessas festas das primícias. le verset clé de cette fête de prémices. Aquele que testifica estas coisas, diz certamente cedo, venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Louvado seja o Senhor. Loué soit le Seigneur. Oramos. Prions. Pai querido, Père, aqui estamos, Senhor. nous voici. Estamos, Senhor, aqui para te adorar. Nous sommes là pour t'adorer. Pai, nesses dias, Senhor, o Senhor tem alimentado o teu povo. En ces jours, tu nous alimentes, Seigneur. Meu Deus, o Senhor tem colocado, eu acredito que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós Tu mets dans chacun de nos cœurs que essas festas, que ces fêtes, esta festa que está acontecendo, cette fête ici maintenant, ela é diferente. est différente. O Senhor está falando, Tu nous parles, o Senhor está alertando. tu nous alertes. Senhor, abre o nosso coração Seigneur, ouvre nos cœurs para que nós possamos guardar as palavras, Senhor, pour que l'on puisse garder les paroles que vão ser pregadas aqui neste qui lugar. seront prêchées en ce lieu. E que nós venhamos terminar essas festas das Et que l'on primícias puisse terminer cette fête de com um prémices coração mais aquebrantado avec un cœur, e Seigneur, voltado para ti, plus Senhor. voué vers tes choses. Assim eu oro, meu Deus, Ainsi je prie já te agradecendo, Senhor. en te remerciant E que a glória venha a ser do teu Espírito et que la Santo, gloire soit de ton que Saint-Esprit habita em cada um de nós. qui habite en chacun d'entre nous. Amém. Amen. Glórias a Deus. Gloire à Dieu. Louvado seja o Senhor Jesus Loué por soit le Seigneur tudo que Ele Jésus tem feito em nossas pour tout ce vidas. dont il fait en nos vies. Amados, Bien-aimés, esse é praticamente o lugar aonde nós, filho de Deus, voilà le lieu où nous, enfants de Dieu, vamos habitar. on va habiter. Jesus, ele revela Jésus révèle os segredos do céu a João les secrets du ciel à Jean. e também manda escrever Et il ordonne à Jean d'écrire para que chegasse em nossas mãos, pour que cela puisse arriver entre nos mains. para que em cada vez Pour que chaque fois que nós meditarmos nesta palavra, que l'on médite en cette parole, nós venhamos saber on puisse savoir que tem um lugar qu'il y a un lieu preparado, préparé, um lugar un glorioso, lieu glorieux, preparado para mim e para você, préparé pour vous et pour moi, para que nós nunca venhamos esquecer pour que l'on n'oublie jamais que Deus que le Seigneur tem preparado este a lugar préparé ces com choses tanto carinho avec tant de tendresse para mim e para você. pour vous et pour moi. Mas esse lugar, Mais ce lieu, ele é conquistado il est conquis com esforços. avec des efforts.
nós vamos ter que nos esforçar On devra faire des efforts para estar neste lugar. pour pouvoir habiter dans ce lieu. E Deus tem avisado o seu povo, Et le Seigneur avertit son peuple. tem avisado todos os dias. Il avertit tous les jours. Irmãos, já passei várias festas das primícias. J'ai déjà fêté beaucoup de fêtes de prémices. E o Senhor, Ele tem falado muito nessa comigo. Et le Seigneur me parle beaucoup lors de cette fête. Tem algo diferente. Il y a quelque chose de différent. Como foi dito aqui ainda há pouco, Comme cela a été dit il y a peu. que grandes coisas o Senhor vai fazer Que nessa le festa Seigneur das va faire de primícias. grandes choses ici. E eu não sei, é um gozo tão grande de vir Et je ne sais pas, c'est une joie tellement grande de e venir de escutar a palavra d'entendre la parole. que é completamente diferente Isso é- às outras palavras que eu tenho escutado. C'est complètement différent aux autres paroles que j'écoute. Eu não normalement. sei se é pelo o tempo que nós estamos vivendo, Je ne sais pas si c'est à cause du temps dans lequel on vit que o Senhor tem se revelado cada vez mais a cada um de que le nós. Seigneur se révèle chaque fois plus à nous. O Senhor tem se revelado todos os Il dias se révèle tous les jours e mostrando en nous montrant que em breve Ele está por que vir. brièvement il revient. E quando João termina dizendo, venha Senhor Jesus, Et Jean termine en disant Seigneur, viens. eu comecei a meditar nisso Et j'ai commencé à méditer dans cela. e tentar entrar no lugar de João Et essayer de me mettre à la place de Jean. e sentir o anseio que João sentiu Et ressentir l'envie qu'il a ressentie de ver tudo de isso, voir tout cela. de ter o privilégio de ver o que Jesus mostrou para ele, De voir le privilège que Jésus l'avait o montré. que aguardava ele. Qu'est-ce qu'il attendait? E ele disse, ora vem Senhor Et il dit, Jesus. viens Seigneur Jésus. Jesus olhando para a terra que ele vivia Jésus regardait sur la e terre. comparando o que o Senhor mostrou para ele. Et en comparant ce que le Seigneur avait montré, Jesus não olhou mais para João não olhou mais para nada. Jean n'a plus rien regardé. Apenas disse: "Venha, Senhor. Mais il a dit, viens Seigneur. Venha, Senhor. Viens Seigneur. Venha, Jesus. Viens Jésus. Que eu te espero." Puisque je t'attends. Aleluia. Alléluia. Glórias a Deus. Gloire à Dieu. É com esse anseio C'est avec cette envie que a igreja do Senhor tem que estar esperando que l'église du Seigneur o doit nosso attendre Salvador, notre Sauveur. porque o Senhor já preparou essa morada. Puisque le Seigneur a déjà préparé Não foi hoje, cela, c'est pas não aujourd'hui, foi ontem, c'est pas hier, foi desde o início. mais depuis le début. Deus tem preparado para Le nós, Seigneur prépare pour para que nous, nós possamos entrar em glória com pour Ele, que l'on puisse rentrer en gloire avec lui. porque nós estamos nos preparando, Puisque nous nous préparons, nós estamos nos nous santificando nous sanctifions para Deus, para este grande dia, pour ce grand jour. este grande dia ao qual o Senhor vai levar a sua Ce igreja. grand jour où le Seigneur viendra chercher son église. O Senhor é grande, Le Seigneur est grand. o Senhor tem feito Il coisas fait nas nossas de vidas, grandes choses en nos vies. mas não vai ser Mais ce ne fácil. sera pas facile. Muito vamos ouvir aqui nessas festas das primícias Beaucoup vont entendre la fête de prémices que os dias são que les jours difíceis. sont difficiles. Realmente são. Et vraiment, ils sont. Muito de nós Beaucoup d'entre nous, podemos até perder um ente querido, on peut perdre quelqu'un proche à nous, como muitos já perderam. comme beaucoup ont déjà perdu. Mas o Senhor falou no meu coração Mais le dessa Seigneur maneira. a parlé en mon cœur de cette façon. Isso Cela que está acontecendo, se passe, esses dias que estão se passando, qui se passe, ele vai ser difícil para o mundo. ça sera difficile pour le monde. Ele vai ser difícil para o mundo. Ça sera difficile pour le Mas monde. para aqueles que estão almejando a volta de Mais pour Cristo, ceux qui attendent le retour de Jésus, vai ser o começo da ça vitória. sera le début de la victoire. Porque quando Jesus vem, Puisque quand il viendra, quando Jesus vier, lorsqu'il reviendra, não vai acabar. ça ne va pas finir. Tem gente que fala que quando Jesus vier vai acabar tudo. Il y a ceux qui disent Jésus va Não vai revenir, acabar, tout va finir. Non, vai ça começar. va commencer. Vai começar para nós que estamos aguardando a sua Nous qui volta. attendons son retour. E nós sabemos que isso que está Et acontecendo nous savons que ce qui se passe, é o porque está para cumprir. c'est parce que ça va s'accomplir. Isso vai se cumprir. Ça va s'accomplir. A palavra de Deus fala isso. La parole du Seigneur nous le dit, Que muitas pertinências vão vir. que beaucoup de choses seraient venues. Destruições vão vir. Des destructions auraient paru. Então nós temos que aguardar sim o Senhor com Et il faut fé. que l'on attende Jésus avec foi. Temos que almejar o Senhor como uma noiva almeja o esposo. Il faut qu'on attende Jésus comme une Como já fiancée foi attend son falado aqui époux. várias vezes. Comme il a été dit plusieurs fois.
E o Senhor me deu outra passagem Le Seigneur m'a donné un autre passage. de como nós estamos Et comment nous sommes aguardando o Senhor. en attendant. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Mateus 25. Je vous demande d'ouvrir la Bible en Matthieu chapitre 25. Aleluia, Deus. Alléluia. Tu és o Senhor, Deus. Tu es le Seigneur, Père. Alléluia. Pai querido, fala com tua igreja, Senhor. Parle avec ton église, Seigneur. Versículo 1. Premier verset. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. E 5 delas prudentes e 5 loucas. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, Mais les sages prirent avec leur lampe de com as l'huile sur suas les vases. lâmpadas. E entrando o esposo, tosquejaram, e todos adormeceram. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mas à meia-noite ouvisse um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte, a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-vos para vós. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. E tendo elas ido, compraram, e chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas. E fechou-se a porta. Pendant qu'elles allaient en chercher, en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vós não conheço. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem hora em que o Filho do Homem há de vir. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Louvado seja Deus. Loué soit le Seigneur. Amados, Bien-aimés, mesmo nós, même nous, sendo en étant chamados de Deus, appelés de Dieu, escolhidos por Deus, choisis par Dieu, a esposa do Cordeiro, l'épouse de l'agneau, mas será que nós entraremos no reino com o Senhor? est-ce que nous rentrerons de fait avec le Seigneur? Será que nós vamos estar com o Senhor, Est-ce que de facto nous serons avec le Seigneur? mesmo sendo escolhido? Même en étant choisis, Amados, aqui eu tiro alguns exemplos daqui j'en tire quelques exemples ici. e olho para os dias de hoje. Je compare aux jours actuels. O que está acontecendo com a igreja? Qu'est-ce qui se passe avec l'Église? Muitos de nós Beaucoup d'entre nous, estamos achando on pense que estamos preparados que l'on est préparé para o dia do Senhor. pour le jour du Seigneur. Muitos de nós estamos agarrados Beaucoup d'entre nous, às coisas deste mundo. on est attachés aux choses de ce monde. E isso está tirando a nossa comunhão com Deus. Ça enlève notre communion avec le Seigneur. Está tirando aquilo que Deus deu para nós. Ça enlève ce que le Seigneur nous a donné. Está afastando o que há de melhor em nós, Ça nous éloigne de ce qu'on a de mieux. que é a presença do Espírito Santo. La présence du Saint-Esprit. Muitos de nós Beaucoup d'entre nous, estamos nos perdendo no caminho. on se perd en chemin. Estão caindo On tombe por falta de vigilância. par manque de veille. Por falta de vigilância. Puisque l'on ne veille pas. E o Senhor está por Et vir. le Seigneur vient.
E o Senhor está nas portas. Le Seigneur est aux A portes. porta está La aberta porte est ouverte. e o Senhor está nela. Et le Seigneur est là-bas. E nós estamos dormindo. Et nous dormons. Muita gente achando que está preparado, Beaucoup pensent être préparés. Préparés para receber o Senhor, pour recevoir le Seigneur. mas nós não estamos. Mais nous ne sommes pas. Nós vivemos hoje. Nous vivons aujourd'hui. Eu posso dizer que Je peux le nós dire que nous aujourd'hui, vivemos hoje on vit a maior crise la plus grande crise do mundo, du monde. porque não é a pandemia que é a maior crise Ce para n'est pas la nós. pandémie. A pandemia La só pandémie, é um despertar do ce Senhor. n'est qu'un réveil du Seigneur. A pandemia está só despertando aqueles que estão fracos, Ce n'est qu'un réveil pour ceux qui sont que estão faibles, dormindo qui dorment na presença dele. dans la présence du Seigneur. Agora, por quê? Mais maintenant, Porque o Senhor ama parce que le Seigneur nous aime, e Ele quer você com Ele. et il vous fait avec lui. É por isso que Ele está fazendo isso. Ele quer você Pour com cela qu'il Ele. fait tout ça, il vous fait avec lui. Ele não quer que você caminhe para o lado errado. Il ne veut pas vous voir aller vers le mauvais côté. Ele quer que você caminhe com Ele Il veut vous voir marcher avec para a lui volta dele, vers son retour, para que você esteja preparado. pour que vous soyez Para que no préparés. dia que Ele vier, Et le jour où il reviendra, você esteja preparado com umas 5 vous prudentes, soyez préparés comme les 5 não com umas prudentes, 5 loucas, pas comme les 5 folles, que achando que estavam ali qui pensaient preparadas para receber o être esposo, préparés pour recevoir l'époux. mas não, Mais non, não estavam. elles n'étaient pas. Elas não estavam preparadas. Elles n'étaient pas. Elas achavam que estavam. Elles pensaient être préparées. O azeite L'huile, é a presença do Espírito c'est la Santo. présence du Saint-Esprit. O azeite é a presença do Espírito Santo na L'huile, vida do c'est la crente. présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. É isso que muitos estão perdendo C'est ce que beaucoup perdent por falta de vigilância, par manque de veille, por falta de par consagração, manque de consécration, por falta de comunhão com par Deus manque de communion avec le Seigneur. e deixando Et laisse a comunhão com Deus la communion avec le pelas Seigneur coisas deste mundo. pour les choses de ce monde. A palavra de Deus fala que as coisas deste mundo não são nem sombras das coisas do céu. Mais la parole nous dit que les choses de ce monde ne font même pas l'ombre des choses célestes. E o Senhor falou assim comigo, Et le irmãos. Seigneur m'a dit, O que tem aqui neste mundo para nós, ce qu'il y a dans ce monde pour nous, eu vou falar desta maneira, não Je sei vais- se é tão forte, je vais le dire ainsi, je m'excuse si c'est trop fort, mas é migalha. ce sont des miettes. O que tem aqui para nós neste lugar é Ce migalha. que l'on a ici, ce sont des miettes. Comparado das coisas do céu que o Senhor tem para Non, nós. compare avec les choses São coisas célestes. grandiosas que o Senhor tem para nós. irmãos. Grandes choses que le Seigneur a pour Então nous. não deixe isso. Ne laissez pas. Seja mais objetivo no que você quer. Soyez plus objectifs dans ce que vous voulez. Queira salvação com o Senhor. Le salut avec Jésus. Queira salvação. Le salut. Queira estar naquele grande dia com o Senhor. Être ce grand jour avec le Porque Ele quer Seigneur. você. Ele quer colocar você, meu, Vous veut com Ele. avec lui Naquele lugar glorioso. dans ce lieu de gloire. É isso que o Senhor quer de ti. C'est ce que le Seigneur veut de vous. É isso. Não deixe passar. Ne permettez pas Não deixe passar isso. que ça passe par vous. E está próximo, irmãos. C'est trop près. Não largue. Ne lâchez pas. Deus te quer com Ele. Le Seigneur vous veut avec lui. Deus te quer com Ele. Le Seigneur vous veut pour lui. Hoje, meditando nessa parada, En méditant dans cette parole essa aujourd'hui, palavra, Aleluia. Eu me sentei no chão da sala je me suis assis do meu apartamento. dans mon appartement, dans le salon, sur le salon, Eu não teve como conter o choro. et je n'ai pu retenir mes larmes. E a palavra ali estava entrando, tenho certeza. Et la parole rentrait. E o Espírito Santo falando. Et le Saint-Esprit me Eu parlait, disse, Senhor, me disant, esses dias não estão sendo je normais. me disais, Seigneur, ces jours ne sont pas normaux, Esses Seigneur. dias não estão sendo Ces normais. jours ne sont pas normaux, Seigneur.
Esses dias estão sendo diferentes dos outros Ces dias. jours sont différents des autres jours. E vão ser daqui para frente. Et ça sera ainsi. Porque o Senhor está falando com a sua Puisque igreja. le Seigneur parle à O son Senhor église. está falando com a sua Il igreja. parle à son église. Desperta a igreja do Senhor. Réveille-toi, église. Desperta para o grande dia que está por esperar você. Réveille-toi pour le grand jour. Não deixe, eu vou falar novamente, Je não vais le deixe dire. Ne permettez pas passar esse grande dia. que ce grand jour passe par vous. Não pense Ne pensez pas que você vai ter uma outra chance. que vous aurez une deuxième chance. Se eu não for na primeira, eu vou no segundo. Não pense isso. Em nome de si Jesus, je ne não vais pense pas isso. dans la première fois, je vais dans la deuxième. Ne pensez Não pas ça. pense isso. Au nom de Jésus, ne pensez pas à ça. Pense agora. Pensez maintenant. É no agora. C'est O maintenant. que está por acontecer, no C'est ce qui va agora. se passer maintenant. Eu já vou terminar. Je vais finir. Eu quero apenas repetir a palavra do irmão Israel, Et j'aimerais répéter ce que le frère Israël a dit. que ele disse aqui no começo, das Lorsqu'il a dit primícias. au premier jour, E para cada um de nós, pour chacun d'entre nous, tanto eu tant moi, como cada um de nós, comme chacun d'entre nous ici, nós estamos caminhando nous marchons para a condenação vers la condamnation ou para a salvação. ou vers le salut. E nós fazemos essa pergunta Et on se pose la e question uma análise em nós mesmos et une analyse introspective para saber para onde nós estamos indo. pour savoir vers où est-ce qu'on va. Amém? Amen. Glórias a Deus. Gloire à Dieu. Quem pode dizer obrigada, Qui Espírito peut dire Santo? merci Saint-Esprit? Você sabe por que ele faz isso? Savez-vous pourquoi il fait cela? Porque ele nos ama, Parce queridos. qu'il nous aime E está chacoalhando as nossas et il vidas. bouscule nos vies. Você não vai conseguir ser a mesma Vous pessoa n'arriverez plus à être la même personne depois desses dias. après ces jours. Porque o alimento que Deus está dando Puisque l'aliment que le Seigneur nous donne é substancial est demais. très fort. Nós dormimos e sonhamos com essas On palavras. dort et on pense à ces paroles. E acordamos e On dizemos: se réveille en disant, eu quero mais Je preparamento na tua presença. plus, Seigneur, de ta Tem présence. alguém aqui nesta noite Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que ici quer fazer um concerto com o qui Senhor, veut s'arranger avec le Seigneur, que quer vir se reconciliar com o qui Senhor, veut venir se réconcilier avec le que Seigneur, não se sente preparado para dizer qui ne Maranata se sont pas préparés pour dire Maranatha e quer entregar sua vida para et qui Jesus veut remettre sa vie à Jésus ou se reconciliar na presença dele. ou se réconcilier en sa présence. Você tem até o final deste Vous culto. avez jusqu'à la fin de ce culte. Amém, queridos? Vamos ficar em pé Mettons-nous debout. e agradecermos ao Senhor. Remercions l'Éternel. Convidamos amanhã você On vous invite às 18 horas demain à 18h com a campanha de oração avec la campagne de e prière às 19 à horas 19h, com a festa das la fête des primícias. prémices. Amém? Amen. Quero convidar o nosso evangelista Cir Toledo J'invite l'évangéliste para à estar orando pour prier e impetrando a bênção et donner la apostólica. bénédiction apostolique. Maranata! Maranatha, viens Seigneur Jésus. Glórias a Deus. Glória Vamos a orar, Deus. irmãos. Senhor. Meu Deus, Seigneur, estamos, Senhor, nous voici verdadeiramente, Pai, grato a Ti, Senhor, véritablement reconnaissants vers por toi tudo que o Senhor tem feito nesta pour noite, tout ce que tu as Senhor. fait ce soir. Pai, o Senhor começou a operar, Pai, Tu as commencé à opérer, já Seigneur, desde as 18 horas, Dez, Senhor, 18 nosso heures, meio, parmi Pai. nous, Tuas filhas, Senhor, des enfants que estão na frente deste trabalho de oração. qui Senhor. sont devant ce travail de prière. Deus, o Senhor tem usado poderosamente. Tu les utilises Obrigado, Senhor. puissamment, Seigneur. Merci. Pai, obrigado pela mensagem, Senhor. Merci pour le O Senhor message, tem usado o teu instrumento, d'avoir Pai. utilisé ton O instrument. Senhor falou conosco, Tu nous as Pai. parlé. Oh, Deus, continua, Senhor, usando teus filhos, Continue Pai. à utiliser tes Teus enfants. filhos que louvaram, Tes Senhor. enfants qui ont loué, Entregaram, Senhor, para Ti as primícias, t'ont remis les Pai. prémices. Deus querido, Seigneur, recebe, Pai, reçois as primícias de cada um dos teus les filhos prémices nessa de chacun noite. ce soir. Pai, despede-nos em paz, Seigneur, Senhor. laisse-nous, Oh, Deus, leva teus filhos para os seus ramène-nous, mon lares, Père, à nos foyers. guardando em En segurança, gardant en Senhor. sécurité, Em nome de au nom de Jesus, Pai. Jésus, Que amanhã nós possamos estar aqui, que demain on Senhor, puisse être là, louvando e engrandecendo o Teu nome, en louant, remerciant entregando ton nom, nossas primícias para Ti, te remettons nos Senhor. prémices, Nós te Seigneur. agradecemos por Te tudo. remercions pour tout.
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Receba a Deus. bênção apostólica. Recevez la bénédiction apostolique. Que o grande amor de Deus, nosso Que le Pai, grand amour de Dieu notre Père, a graça do nosso Senhor Jesus la Cristo, grâce du Seigneur Jésus-Christ a comunhão e a consolação do A comunhão Espírito Santo et la consolation du Saint-Esprit seja com toda a igreja. soient avec tous. E todos queiram confirmar dizendo Tous veuillent dire amém. Amen. Você ouviu o culto ao vivo da Assembleia de Deus Missão Pioneira. Obrigado pela sintonia. Tenha uma boa noite na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. RNP é bênção para você.